além da parte física da favela, existe também uma produção cultural de música, de filmes, né, até de vídeos agora no YouTube que acabam exaltando a vida de bandidos mesmo, de traficantes. Né? O funk é um caso típico. Você proibiria o funk, por exemplo, como luta contra esse tipo de cultura que exalta criminais? Olha que libertador que eu vou falar agora. Sim. Olha que libertador. Porque as pessoas acham, especialmente no campo do direito, nossa, mas e a liberdade de expressão? Não tem liberdade de expressão para um cara que está exaltando o Comando Vermelho, que todo dia mata algumas dezenas de pessoas. Boa parte dos brasileiros que morrem todos os dias morrem em conflitos envolvendo facções. E quase sempre você vai ter ou o PCC ou um afiliado do PCC, ou o Comando Vermelho ou um aliado do Comando Vermelho. Eles estão matando nesse instante que eu estou aparecendo na TV para as pessoas assistirem, tem alguém morrendo na mão deles. E a gente vai aceitar que existam músicas que teçam loas ou divulgam isso? Não. Na Dinamarca, tô falando de uma democracia escandinava, todo mundo gosta de falar, vai fazer divulgação de facção criminosa. Dá ruim pra você, vai dar ruim aqui também. Ah, mas e a liberdade do funkeiro, vamos dizer, cantar uma música pra sua facção? Não terá. Pronto. Mas isso também tem outra consequência, só para terminar o assunto segurança. Temos alguns riscos à liberdade civis, a questão da liberdade de expressão, por exemplo, é um ponto que você citou, mas, por exemplo, você está falando do uso da violência, da força para retomar território que hoje está nas mãos dos traficantes. Ou também da inversão do ônus da prova e do fim da presunção de inocência. Você não acha que isso pode acarretar uma série de riscos e de eventuais ameaças para as liberdades individuais e até conflitos com a Constituição vigente? Não, do ponto de vista não só constitucional, o Brasil já, vamos dizer, acolheu em outras legislações sobre combate ao crime elementos de direito penal do inimigo, elementos de exceção, e esse estatuto seria basicamente um elemento de exceção só para membros de facção. Tanto tem que ser uma legislação muito precisa, que enquadra exatamente o que é uma facção criminosa, e que permita que as forças de investigação do Estado brasileiro possam identificar, olha, esta pessoa é membro dessa facção. Com base nisso, o direito penal do inimigo é aplicado a ela. Uma pessoa comum, para dar um exemplo para quem está nos assistindo, uma pessoa comum que, sei lá, estava numa festa e deu uma, deu uma porrada na cara de um outro cara na festa. O direito penal será o direito penal normal para ela, porque essa pessoa não é membro de uma facção. Ela está enquadrada dentro da lei brasileira. O faccionado não. Então tem que ter um status diferente. Igual existe em outros países um status diferente para um terrorista. Então o terrorista terá um enquadramento muito diferente. Nos Estados Unidos você teve uma versão disso que foi o Patriotic Act, que basicamente instituiu um direito penal do inimigo para membros de organizações terroristas islâmicas. E nós temos que fazer o mesmo aqui no Brasil com essas facções. Porque a situação com as facções no Brasil é muito pior do que das organizações terroristas nos Estados Unidos. E dito tudo isso, caso vocês consigam mudar essa legislação, temos outra questão que é o judiciário, porque Sim. temos não só um STF problemático, mas vários juízes de várias comarcas que acabam soltando criminosos. Tivemos um caso no Rio de Janeiro recentemente, onde uma pessoa com dezenas, mais de 80 passagens pela polícia, foi libertado porque o juiz entendeu que não havia como prever o cometimento de novos crimes. Como é que vocês pensam de enfrentar um judiciário que claramente não digo conivente, mas pelo menos é leniente em relação a uma parte do crime no Brasil e considera isso até como uma forma de revolta social e, eventualmente, as cortes supremas no Brasil, as cortes superiores, a STJ, a STF, são um problema, na sua opinião? Óbvio que são. Eu vou começar. O Brasil permite uma subjetividade por parte do juízo. Então, ele pode ter uma expressão pessoal na hora de emitir uma sentença. A gente conhece isso muito, por exemplo, na justiça trabalhista. Muito juiz tira a decisão da cabeça dele para punir, por exemplo, o empresário. Faz parte da lógica, inclusive a própria lei entrega a ele esse elemento subjetivo, porque ele diz, olha, existe uma relação hipossuficiente entre o empregador e o empregado, logo o juiz pode atuar. Então é como se ele tivesse um espaço de artista para ele criar. Mesma coisa, tem muito juiz de vara criminal que sai, vamos dizer, progressista da faculdade de direito e vai querer fazer sua justiça social dentro do tribunal. Este cara tem que ter leis muito duras em que não há espaço algum para ele interpretar. E as nossas leis, infelizmente, permitem esse espaço de interpretação. As dosimetrias que são montadas na hora de punir alguém acabam permitindo, não, olha, até tantos anos fica semi-aberto, então se ficou semi-aberto, depois eu dou uma progressão para ele ficando aberto, e aí você tem essa maluquice. Não pode ser permitido isso, de maneira alguma. As leis têm que ser muito duras e muito claras, e todo tipo de crime violento tem que ter uma punição muito aguda. Se uma pessoa aponta uma arma para você no meio da rua, a lei brasileira não dá o valor devido a isso. A pessoa que apontou uma arma para você, ela está se colocando como juiz da sua vida. Ela escolhe naquele instante se você vive ou se você morre. Tudo para poder pegar um celular, ou uma motocicleta, ou um carro.
O ato de apontar essa arma, portanto, é um ato violador de direitos fundamentais colossal. Portanto, uma pessoa que aponta a arma para outra no meio da rua, essa pessoa tem que ficar no mínimo 20 anos em cárcere, pronto, sem nenhuma progressão. A pessoa tem que entender que o roubo à mão armada tem um peso muito maior do que as pessoas imaginam. E aqui no Brasil, esses juízes soltam uma pessoa que efetua um assalto e falam: ah, não, mas ele não matou. E daí que não matou? Ele se colocou como um juiz da vida de outra pessoa. A pessoa que se colocou nessa posição, essa pessoa tem que ter uma punição colossal. Nos Estados Unidos essa punição é gigantesca. Na China essa punição é gigantesca. Se não me engano, dá até pena de morte na China. Aqui no Brasil tem que ser colossal também. Passando um pouco agora para a parte econômica, que é outro grande tema do Brasil, né, junto com a segurança. Temos um país que parou de crescer, pelo menos nos ritmos que crescia no começo do século. A produtividade é estagnante, uma indústria que está em profunda crise, temos uma população super endividada e principalmente temos uma dívida pública explodindo. Mas eu queria começar pela carga tributária do Brasil, que é uma das maiores do mundo, especialmente a maior dos países em desenvolvimento. Você acha que isso é um problema, pagar tanto imposto no Brasil? E como que vocês acham que seria uma solução para esta condição? Ela é um problema e ela é uma consequência de outro problema. Ela é consequência de uma Constituição que ela engessou absolutamente todos os gastos obrigatórios, tudo é gasto obrigatório, e todos os gatilhos de aumento de gasto obrigatório no Brasil são vinculados a isso. Portanto, a Constituição de 88 foi uma maldição que acabou com a capacidade de crescer do Brasil, acabou com a capacidade do Brasil investir em infraestrutura. Ela é uma maldição. Essa Constituição, ela é amaldiçoada. É como se alguém falou: ó, vocês no Brasil não crescem mais. Tá? Vocês acham que deveria, desculpa a gente interromper, mudar a Constituição por causa Sim, disso? espero fazer isso no meu segundo mandato. No primeiro mandato eu vou ter que fazer as reformas para o Brasil andar. No segundo é legal a gente começar a discutir, sim, uma mudança profunda na Constituição. Ela é um lixo, a nossa Constituição, com todo respeito aí. Quem comemora a existência disso aí tem que chorar. E aí, na hora de garantir os direitos que são meramente nominais, todo mundo tem direito à educação. Nossa educação é um lixo. Ah, eu tenho direito à moradia. Tem, o Brasil se favorizou depois da Constituição de 88. Os direitos são nominais, mas os gastos públicos vinculados a esses direitos, eles estão lá. E eles aumentaram demais. E desde o governo Fernando Henrique para cá, optou-se por aumentar a arrecadação. E aí você fica aumentando a arrecadação. Isso vai desde, vamos dizer, melhoria na eficiência na cobrança, somado às alíquotas. E aí você foi punindo a atividade produtiva no país. E o que nós temos? Um país que é pobre, mas que cobra imposto de país rico. Para você poder mexer nisso sem estourar o que você falou, a trajetória da relação dívida-PIB, que hoje está indo estourar, você vai ter que mexer na despesa. E aí eu tô avisando para todo mundo, e eu sou o único pré-candidato que não está mentindo sobre esse assunto. Eu gostaria de ver os outros falarem. Que você vai ter que mexer muito, mas muito. Eu tô falando mexer demais na despesa. Eu tô falando em mexer em mais de 200 bilhões por ano na parte de despesa. Então vai ter que mexer nas indexações, a subida do salário mínimo para aposentadoria, BPC e outros benefícios. Tô falando das vinculações de educação e saúde. Tô falando de aposentadoria que vai precisar fazer outra reforma. Tô falando de renúncias fiscais, tô falando de Zona Franca de Manaus, que todo mundo tem medo de falar, para não perder voto lá. Eu vou falar de tudo isso, eu vou falar isso de uma maneira honesta, porque os outros são desonestos. Quando, por exemplo, o Flávio Bolsonaro falar: eu não vou apresentar proposta nenhuma, ele tá mentindo. Por quê? Veja, ele tá falando em reduzir imposto. Ah, o Lula só aumenta o imposto, taxado. Sim, o Lula aumenta imposto e é taxado mesmo. Ele faz isso. Dito isso, ele só vai conseguir abaixar imposto no médio prazo, porque no curto não dá, se ele começar a cortar. Ele avisou isso pro eleitor? Ele não avisa pro eleitor, ele dança igual um mongoloide. Ele parece um débil mental nos eventos dele. Então fica iludindo as pessoas, balançando o braço. O Zema não quer falar assunto, vou vender aí Petrobras. Vai vender Petrobras? Ele não privatizou nada, nem Minas. Nem Minas ele fez privatização, ele disse que vai vender a Petrobras. E quem disse que é o correto vender a Petrobras? No mundo que está em crise por recursos naturais, com guerra inflacionária sendo tocada pelos Estados Unidos, jogando pressão sobre a China com o aumento dos preços dos combustíveis, com conflito. Faz sentido isso? Correio, eu concordo. Estatais inúteis e não estratégicas, eu concordo. Petrobras, você não venderia. Petrobras, você Embrapa não também não. Assim, privatizar Embrapa é igual privatizar o ITA. Privatizar uma das poucas coisas que funcionam e realmente agregaram valor para a história brasileira. E a questão que você falou dos cortes, só para a gente aprofundar um pouco isso, uma das maiores despesas que temos no Brasil, além das aposentadorias, são os repasses para as famílias, Bolsa Família, BPC, entre outras coisas. Você cortaria a Bolsa Família, cortaria o BPC? Eu vou trabalhar para que essas coisas, no long run, diminuam até, se não desaparecer, até ficarem insignificantes do ponto de vista orçamentário, como fazendo as pessoas trabalharem e gerarem renda. O que tá acontecendo agora eu estou chamando o Brasil de República de Turilândia. O Brasil é um grande Maranhão. E ele não está estacionando mais São Paulo, está estacionando mais Maranhão. Então você que está me assistindo, entenda, você é administrado por uma turma do Amapá, do Piauí,
e do Maranhão. Essas pessoas mandam em você. Então, por mais que a greve nos assista, seja no mercado financeiro, esteja num prédio espelhado na Faria Lima trabalhando, tomando Starbucks dele ali no copinho, tudo muito cool, tem um cara lá do Maranhão te administrando. Porque nós não nos organizamos politicamente. E aí a gente outorga para uma classe política vagabunda o destino dos nossos trabalhos. E o que acontece no destino do nosso trabalho? Financia a classe política mais torpe do mundo nessas cidades ao redor do Brasil e financia o Bolsa Família para uma população que já se acostumou à ideia de que será sustentada pelo Estado. São mais de 20 anos de Bolsa Família, isso em pequenas cidades do interior do Nordeste, que eu, como o único pré-candidato que está fazendo isso, e aí não quero falar, eu sou único, mas eu sou, o que eu vou fazer? Eu não estou vendo os outros rodarem, por exemplo, o interiorzão do Ceará, o interiorzão do Maranhão. Eu, como o único pré-candidato que está fazendo isso, eu estou vendo as cidades e as pessoas não conseguem conceber que exista uma vida sem emprego na prefeitura, sem Bolsa Família. Não existe na cabeça das pessoas uma vida sem isso. E essas pessoas já conseguem conceber que ela pode fazer um bico aqui e um bico ali, recebe um dinheiro do governo e vão se arrastando. Não vai dar para viver assim. No Nordeste, 40% dos domicílios estão recebendo Bolsa Família. Isso é uma exploração com o restante do Brasil. Isso é errado. E aí nós temos que acabar com isso. Como acabar com isso? Alteração nas nossas... fazer a reforma fiscal que eu estava comentando, leis de competitividade muito forte, investimento pesado e frente de trabalho. Como é que vai funcionar a frente de trabalho? Se o Marmanjo, que o Zema ficou me imitando, mas tudo bem, que imite, aparece lá numa cidade, lá no CRAS, eu quero agora o meu Bolsa Família, vai aparecer um papel na frente dele. Aqui tá um formulário, meu querido, pra você trabalhar na frente de trabalho pra gente recapear a estrada ali. Não quero. Problema seu, então não vai pegar seu Bolsa Família. Papo reto. O Roosevelt fez isso nos anos 20 pros anos 30 nos Estados Unidos, na crise de 29. Ou seja, há 100 anos atrás, praticamente, eles trouxeram isso como solução. A gente não vai conseguir fazer?